Capítulo 3. A essência do ego. A maioria das pessoas está tão identificada com a voz dentro da própria cabeça, o fluxo incessante de pensamento involuntário e compulsivo e as emoções que os acompanham, que podemos dizer que esses indivíduos estão possuídos pela mente. Quem se encontra inconsciente disso acredita que aquele que pensa é quem ele é. Essa é a mente egóica. Chamo-a de egóica porque existe uma percepção do eu, do ego, em todos os pensamentos. Lembranças, interpretações, opiniões, pontos de vista, reações, emoções. Isso é inconsciência, espiritualmente falando. O pensamento, o conteúdo da mente, é condicionado pelo passado, pela formação, pela cultura, pelos antecedentes familiares, etc. O núcleo central de toda a atividade mental consiste em determinados pensamentos, emoções e padrões reativos repetitivos e persistentes com os quais nos identificamos com mais intensidade. Essa entidade é o próprio ego. Na maioria dos casos, quando dizemos eu, é o ego que está falando, e não nós, como temos observado. O ego compõe-se de pensamentos e emoções, de uma série de lembranças que reconhecemos como eu e minha história, de papéis habituais que desempenhamos sem saber e de identificações coletivas, como nacionalidade, religião, raça, classe social e orientação política. Ele contém ainda identificações pessoais, não só com bens, mas com opiniões, aparência exterior, ressentimentos antigos e conceitos sobre nós mesmos, como melhores do que os outros ou inferiores a eles, como pessoas bem-sucedidas ou fracassadas. O conteúdo do ego varia de pessoa para pessoa. No entanto, todo ego funciona de acordo com a mesma estrutura. Em outras palavras, os egos diferem apenas na superfície. No fundo, eles são iguais. De que maneira são semelhantes? Eles existem à custa da identificação e da separação. Quando vivemos por meio do eu construído pela mente, que se constitui dos pensamentos e das emoções do ego, a base da nossa identidade é precária, porque os pensamentos e as emoções são, por sua própria natureza, efêmeros e instáveis. Assim, todo ego está continuamente lutando pela sobrevivência, tentando se proteger e aumentar de tamanho. Para sustentar o pensamento do eu, ele precisa de algo oposto, que é o pensamento, o outro. O eu conceitual não consegue sobreviver sem o outro conceitual. Os outros são, sobretudo, os outros quando os vemos como inimigos. Numa extremidade da escala desse padrão egóico de consciência, situa-se o hábito compulsivo de encontrarmos defeitos nas pessoas e nos queixarmos delas. Jesus referiu-se a isso quando disse: "Por que vês tu o argueiro do olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho?" No outro extremo da escala, encontra-se a violência física entre indivíduos e as guerras entre países. Embora na Bíblia a pergunta de Jesus permaneça sem resposta, ela é sem dúvida. Porque quando critico ou condeno o outro, sinto-me maior, superior. Queixas e ressentimentos. Queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Não importa se ela é feita em voz alta ou apenas em pensamento. Alguns egos que talvez não tenham muito mais com o que se identificar sobrevivem apenas com queixas. Quando estamos presos a um ego assim, reclamar, sobretudo de alguém, é algo habitual e, é claro, inconsciente, o que mostra que não sabemos o que estamos fazendo. Uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas, seja na frente delas ou, como é mais comum, falando sobre elas com alguém ou até mesmo apenas pensando nelas. Xingar é o outro modo mais rude de atribuir esses rótulos e de mostrar a necessidade que o ego tem de estar certo e triunfar sobre os outros. Idiota, desgraçado, prostituta,
Todas essas afirmações definitivas contra as quais não se pode argumentar. No nível seguinte, descendo pela escala da inconsciência, estão os gritos. Não muito abaixo disso se encontra a violência física. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego. Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado ou ofendido. Costumamos nos sentir assim em relação à cobiça das pessoas, à sua desonestidade, à sua falta de integridade, ao que estão fazendo no presente, ao que fizeram no passado, ao que disseram, ao que deixaram de dizer, à atitude que deviam ou não ter tomado. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. Quem é o responsável por isso? Nossa própria inconsciência, o ego. Algumas vezes, a falta que apontamos em alguém nem mesmo existe. Ela pode ser um erro total de interpretação, uma projeção feita por uma mente condicionada a ver inimigos e a se considerar sempre certa ou superior. Em outras ocasiões, a falta pode ter ocorrido, contudo, se nos concentrarmos nela, às vezes excluindo todo o resto, nós a tornamos maior do que é. E dessa maneira, fortalecemos em nós mesmos aquilo a que reagimos no outro. Não reagir ao ego das pessoas é uma das maneiras mais eficazes de não só superarmos nosso próprio ego, como também de dissolver o ego humano coletivo. No entanto, só conseguimos nos abster de reagir quando somos capazes de reconhecer o comportamento de alguém como originário do ego, como uma expressão do distúrbio coletivo da espécie humana. Quando compreendemos que não se trata de nada pessoal, a compulsão para reagir desaparece. Não reagindo ao ego, muitas vezes podemos fazer aflorar a sanidade nos outros, que é a consciência não condicionada em oposição à consciência condicionada. Em determinadas ocasiões, talvez precisemos tomar providências práticas para nos proteger de pessoas profundamente inconscientes. Isso é algo que temos condições de fazer sem torná-las nossas inimigas. Nossa maior defesa, contudo, é sermos conscientes. Alguém passa a ser um inimigo quando personalizamos a inconsciência que é o ego. A não reação não é fraqueza, mas força. Outra palavra para não reação é perdão. Perdoar é ver além, ou melhor, é enxergar através de algo. É ver através do ego, a sanidade que há em cada ser humano como sua essência. O ego adora reclamar e se ressente não só de pessoas como de situações. O que podemos fazer com alguém também conseguimos fazer com uma circunstância, transformá-la num inimigo. Os pontos implícitos são sempre: isso não deveria estar acontecendo, não quero estar aqui, estou agindo contra minha vontade, o tratamento que estou recebendo é injusto e, é claro, o maior inimigo do ego, acima de tudo isso, é o momento presente, ou seja, a vida em si. Não confunda a queixa com a atitude de informar alguém de uma falha ou de uma deficiência para que elas possam ser sanadas. Além disso, abster-se de reclamar não corresponde necessariamente a tolerar algo de má qualidade nem um mau comportamento. Não há interferência do ego quando dizemos ao garçom que a comida está fria e precisa ser aquecida, desde que nós atenhamos aos fatos, que são sempre neutros. Como você se atreve a me servir uma sopa fria? Isso é se queixar. Nessa situação, existe um eu que adora se sentir pessoalmente ofendido pela comida fria e ele aproveitará esse fato ao máximo. Um eu que aprecia apontar o erro de alguém. A reclamação a que me refiro está a serviço do ego e não da mudança. Algumas vezes fica óbvio que o ego não deseja que algo se modifique para que possa continuar se queixando. Veja se você consegue capturar, ou melhor, perceber a voz da sua cabeça. Talvez no exato instante em que ela esteja reclamando de algo e reconhecê-la pelo que ela é, a voz do ego, não mais um padrão mental condicionado, um pensamento. Sempre que a observar, compreenderá que você não é ela.
e sim aquele que tem consciência dela. Na verdade, você é a consciência que está consciente da voz. Atrás, em segundo plano, está a consciência. À frente se situa a voz, aquela que pensa. Dessa maneira, você estará se libertando do ego, livrando-se da mente não observada. No momento em que você se tornar consciente do ego, a rigor, ele não será mais o ego, e sim um velho padrão mental condicionado. O ego implica inconsciência. Ele e a consciência não conseguem coexistir. O velho padrão mental, ou hábito mental, pode sobreviver e se manifestar por um tempo porque tem um impulso de milhares de anos de inconsciência humana coletiva atrás de si. No entanto, toda vez que é reconhecido, ele se enfraquece. A atitude reativa e o rancor. Embora o ressentimento costume ser a emoção que acompanha a queixa, ele também pode vir junto com uma emoção forte, como a raiva ou outra forma de contrariedade. Dessa maneira, torna-se mais carregado energeticamente. A reclamação então se transforma numa atitude reativa, outra maneira que o ego encontra de se fortalecer. Existem muitas pessoas que estão sempre esperando pela próxima coisa contra a qual reagir, para que possam se sentir irritadas ou perturbadas, e nunca demora muito até que encontrem o que procuram. Isto é um insulto. Como você ousa? Estou profundamente magoado com isso. É o que costumam dizer. Elas são viciadas em se aborrecer e se encolerizar, enquanto os outros funcionam como uma droga. Pela reação a isso ou aquilo, afirmam e intensificam sua percepção do eu. Um ressentimento antigo é chamado de rancor. Carregar um sentimento desse tipo é estar permanentemente no estado contra. E é por isso que o rancor constitui uma parte significativa do ego de muita gente. Quando coletivo, ele pode sobreviver por séculos na psique de um país ou de uma tribo e alimentar um ciclo interminável de violência. Um rancor é uma forte emoção negativa ligada a um acontecimento ocorrido no passado, algumas vezes distante, que é mantido vivo pelo pensamento compulsivo que reconta a história na cabeça ou em voz alta do que alguém me fez ou do que alguém nos fez. Esse sentimento também é capaz de contaminar outras áreas da vida. Por exemplo, enquanto pensamos sobre o rancor e o sentimos, sua energia emocional nefasta pode distorcer nossa percepção de um acontecimento que está ocorrendo naquele momento, ou influenciar a maneira como falamos com alguém no presente, ou nosso comportamento em relação a uma pessoa. Um rancor profundo é suficiente para afetar vários aspectos da vida e nos manter nas garras do ego. É preciso honestidade para verificarmos se ainda guardamos rancores, se existe alguém na nossa vida que não conseguimos perdoar completamente, um inimigo. Caso você esteja nessa situação, tome consciência do rancor tanto no nível do pensamento quanto no nível emocional, ou seja, conscientize-se dos pensamentos que mantêm a continuidade desse sentimento negativo e sinta a emoção que é a reação do corpo a esses pensamentos. Não tente deixar o rancor de lado. Tentar perdoar não dá certo. O perdão acontece de modo natural, quando entendemos que o rancor não tem outro propósito, a não ser fortalecer uma falsa percepção do eu, ou seja, possibilitar a existência do ego. Compreender é libertar-se. O ensinamento de Jesus sobre perdoar os inimigos trata, em essência, de desfazer uma das principais estruturas egóicas da mente humana. O passado não tem força para nos impedir de viver no estado de presença agora. Apenas o rancor em relação ao passado pode fazer isso. E o que é o rancor? A bagagem de velhos pensamentos e antigas emoções. Estar certo e tornar o outro errado. Queixar-se, assim como encontrar erros nos outros ou assumir uma atitude reativa, fortalece o sentido de limite e de separação característico do ego e do qual ele depende para sobreviver. Mas todas essas ações também o reforçam de outra maneira, dando-lhe uma sensação de superioridade que o faça expandir.
Talvez não fique claro de imediato de que modo as queixas, por exemplo, sobre trânsito, políticos, cobiça, incompetência, colegas de trabalho ou ex-cônjuge podem nos proporcionar esse sentimento de superioridade. E há uma explicação para isso. Quando nos queixamos, subentende-se que estamos certos, enquanto a pessoa ou situação da qual reclamamos ou a qual reagimos está errada. Nada fortalece mais o ego do que estar certo. Isso o identifica como uma posição mental, uma perspectiva, uma opinião, um julgamento, uma história. Obviamente, para termos razão, é necessário que alguém esteja errado. Assim, o ego adora apontar a falha para que possa mostrar que está certo. Em outras palavras, precisamos fazer com que os outros estejam equivocados para nos sentir mais fortes do que somos. Assim como uma pessoa, também uma situação pode ser considerada errada, por meio de queixas e de algum tipo de reação, atitudes que sempre deixam subentendida a ideia. Isso não deveria estar acontecendo. Estarmos certos nos coloca numa posição de superioridade moral imaginada em relação à pessoa ou à situação que está sendo julgada. É esse sentimento de superioridade que o ego adora e por meio do qual se destaca. Em defesa de uma ilusão. Vamos considerar os fatos que são inquestionáveis. Por exemplo, se você disser a luz se desloca mais rápido do que o som, e alguém afirmar o contrário, é óbvio que você está certo e a pessoa errada. A simples observação de que o raio precede o trovão confirma isso. Portanto, você não apenas está certo, como sabe que tem razão. Será que o ego está envolvido nisso? Talvez, mas não necessariamente. Se você está apenas afirmando algo que sabe estar correto, não há participação do ego, porque não há identificação. Identificação com o quê? Com a mente e com uma posição mental. Porém, essa identificação pode se insinuar com a maior facilidade. Se você se surpreender dizendo, acredite em mim, eu sei, ou por que você nunca acredita em mim, é porque o ego já se pronunciou. Ele se esconde na palavra mim, uma simples afirmação, a luz é mais rápida do que o som. Embora verdadeira, agora está a serviço da ilusão, do ego. Ela foi contaminada com um falso sentimento de eu, tornou-se personalizada, convertida numa posição mental. O eu sente-se inferiorizado ou ofendido porque alguém não acredita no que ele disse. O ego leva tudo para o lado pessoal. Surge a emoção, assim como uma atitude defensiva, talvez até a agressão. Estamos defendendo a verdade? Não, a verdade nunca precisa de defesa. Nem a luz, nem o som se importam com o que eu, você ou qualquer outra pessoa pense. Estamos protegendo a nós mesmos ou então a ilusão de nós mesmos, o substituto produzido pela mente. Seria ainda mais apropriado dizer que a ilusão está resguardando a si mesma. Se até o terreno simples e direto dos fatos está sujeito à distorção e à ilusão egóica, o que dizer do menos tangível campo das opiniões, ponto de vista e julgamentos, todos eles formas de pensamento que podem facilmente adquirir um sentimento de eu. Todo ego confunde opiniões e pontos de vista com fatos. Além disso, nenhum ego consegue estabelecer a diferença entre um acontecimento e sua reação a ele. O ego é sempre um mestre da percepção seletiva e da interpretação distorcida. Apenas por meio da consciência e não do pensamento, somos capazes de diferenciar entre fato e opinião. Somente por intermédio da consciência, uma pessoa consegue ver o seguinte: esta é a situação, e aqui está a raiva que sinto dela. Depois compreende que existem outras formas de abordar aquela circunstância e maneiras diferentes de entendê-la e de lidar com ela. Só com o uso da consciência conseguimos ver a totalidade da situação ou da pessoa em vez de adotarmos um ponto de vista limitado. Verdade, relativa ou absoluta?
Fora do terreno dos fatos simples e verificáveis, a certeza, estou certo e você errado, é perigosa para os relacionamentos pessoais, bem como para as interações entre países, tribos, religiões e assim por diante. No entanto, se o fato de sustentarmos que estamos certos e os outros errados é uma das maneiras que o ego tem de se sentir fortalecido, se é um distúrbio mental que perpetua a separação e o conflito entre os seres humanos, isso significa que não existem comportamentos, atos sem credos certos ou errados? Não seria isso o relativismo, a crença de que não existe uma verdade absoluta para guiar o comportamento humano, que alguns ensinamentos cristãos contemporâneos consideram o grande mal da nossa época? A história do cristianismo é um exemplo básico de como a crença de que estamos na isolada posição de detentores da verdade, ou seja, certos, podem corromper nossas ações e nossos comportamentos ao ponto da insanidade. Durante séculos, torturar e queimar pessoas vivas, caso sua opinião divergisse até mesmo da forma mais superficial da doutrina da Igreja ou de interpretações estreitas das Escrituras, a verdade, eram consideradas atitudes corretas porque as vítimas estavam erradas. Elas estavam tão equivocadas que precisavam ser mortas. A verdade tinha mais importância do que a vida humana. E o que era a verdade? Uma história em que todos tinham de acreditar, ou seja, um punhado de pensamentos. No grupo de 1 milhão de pessoas que Pol Pot, o ex-ditador do Camboja, mandou matar, encontravam-se todos os que usavam óculos. Por quê? Porque para ele, a interpretação marxista da história era a verdade absoluta, e de acordo com sua versão da verdade, aqueles que usavam óculos pertenciam à classe instruída. Eram os burgueses, os exploradores dos camponeses. Eles precisavam ser eliminados para dar espaço a uma nova ordem social. A verdade dele era também um punhado de pensamentos. A Igreja Católica e outras religiões estão certas quando apontam o relativismo como um dos demônios do nosso tempo. No entanto, não encontraremos a verdade absoluta se procurarmos onde ela não está, em doutrinas, ideologias, conjuntos de leis ou histórias. O que todas essas coisas têm em comum? Elas se constituem de pensamentos. Na melhor das hipóteses, o pensamento indica a verdade, contudo nunca é a verdade. É por isso que os budistas dizem que o dedo apontando para a lua não é a lua. Todas as religiões podem ser falsas e verdadeiras, dependendo de como as usamos. Cabe a nós colocá-las a serviço do ego ou da verdade. Se acreditamos que apenas nossa religião é a verdade, nós a estamos utilizando em prol do ego. Empregado dessa maneira, o credo torna-se uma ideologia e cria uma sensação ilusória de superioridade, assim como de divisão e conflito entre as pessoas. Quando trabalham para a verdade, os ensinamentos religiosos representam pontos de sinalização ou mapas que pessoas conscientes deixam no caminho para nos ajudar a despertar espiritualmente, isto é, a nos tornarmos livres da identificação com a forma. Existe apenas uma verdade absoluta, e todas as outras verdades emanam dela. Quando a encontrarmos, nossas ações acontecem em sintonia com ela. A ação humana pode refletir a verdade ou a ilusão. Será que é possível colocar a verdade em palavras? Sim, porém as palavras não são a verdade, elas apenas a indicam. A verdade é inseparável de quem nós somos. Sim, você é a verdade. Sempre que a procurar em outro lugar, acabará decepcionado. O próprio ser, que é você, é a verdade. Jesus tentou mostrar isso quando disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas palavras são um dos mais poderosos e diretos indicadores da verdade desde que entendidas corretamente. Se mal interpretadas, tornam-se um grande obstáculo. Jesus fala do ser mais interior, da essência, da identidade de cada homem ou mulher. Na verdade, de toda forma de vida. Ele se refere à vida que nós somos. Alguns místicos cristãos chamam isso de o Cristo interior. Os budistas o denominam natureza de Buda.
Para os hinduístas, é o Atman, a essência divina. Quando entramos em contato com essa dimensão que trazemos dentro de nós, e isso é nosso estado natural e não uma conquista milagrosa, todas as ações que praticamos e os relacionamentos que estabelecemos refletem o estado de unificação com a vida única que sentimos em nosso interior. Isso é amor. Leis, mandamentos, normas e regulamentos são necessários para aqueles que estão separados de quem eles são, da sua verdade interna. Essas regras destinam-se a evitar os piores excessos do ego, porém, em geral, não são capazes sequer de fazer isso. Ame e faça o que quiser, disse Santo Agostinho. As palavras não conseguem chegar mais perto da verdade do que isso. O ego não é pessoal. No nível coletivo, o modelo mental estamos certos e eles estão errados está particularmente entrincheirado naqueles lugares do mundo onde o conflito entre dois lados, que podem ser países, raças, tribos, religiões ou ideologias, é muito antigo, extremo e endêmico. Ambos estão igualmente identificados com sua própria perspectiva, sua própria história, isto é, o pensamento. Os dois são incapazes de perceber que outra perspectiva, outra história, possa existir e também ser válida. O escritor israelense Ibn Halevi fala da possibilidade de conciliar uma narrativa competitiva. No entanto, em muitos pontos do globo, as pessoas ainda não são capazes de fazer isso, ou não querem agir assim. As duas partes julgam-se detentoras da verdade. Cada uma delas se considera vítima e classifica o outro como o mal. Como o conceitualizam e o desumanizam, vendo-o como inimigo, são capazes de matá-lo e infligir-lhe todo tipo de violência, ainda que se trate de crianças, sem sentir sua humanidade e seu sofrimento. Ficam aprisionados numa espiral insana de cometer atos terríveis e sofrer o revide, ação e reação. Portanto, torna-se óbvio que o ego humano, em seu aspecto coletivo, como nós, contra eles, é até mesmo mais doentio do que o eu, o ego individual. Embora o mecanismo de ambos seja idêntico. A maior parte da violência que os seres humanos infligiram a si mesmos não foi obra de criminosos nem de indivíduos mentalmente perturbados, mas de cidadãos normais e respeitáveis a serviço do ego coletivo. Alguém poderia até dizer que neste planeta normal equivale a louco. O que se encontra na raiz dessa insanidade? A completa identificação com o pensamento e a emoção, isto é, o ego. A cobiça, o egoísmo, a exploração, a crueldade e a violência ainda são dominantes em todas as partes do mundo. Quando não reconhecemos esses elementos como manifestações individuais e coletivas de um distúrbio básico ou de uma doença mental, caímos no erro de personalizá-los. Construímos uma identidade conceitual para o indivíduo ou grupo e dizemos: é isto que ele é isto que eles são. Sempre que confundimos o ego que detectamos em alguém com sua identidade, isso é obra do nosso próprio ego, que usa essa interpretação errônea para se fortalecer, mostrando que está certo e que, portanto, é superior. Ele também faz isso reagindo com condenação, indignação e geralmente raiva em relação ao inimigo percebido. Tudo isso lhe proporciona imensa satisfação. Fortalece a sensação de separação entre nós e o outro, cuja alteridade, isto é, a natureza ou condição do que é o outro, do que é distinto, aumenta a tal ponto que já não conseguimos sentir sua humanidade, nem suas raízes na vida única que compartilhamos com cada ser humano, a divindade que temos em comum. Os padrões egóicos específicos a que reagimos com mais intensidade em alguém e que classificamos erroneamente como sua identidade tendem a ser idênticos aos nossos. No entanto, ou somos incapazes de vê-los ou não queremos detectá-los em nós. Nesse sentido, temos muito a aprender com nossos inimigos. O que existe neles que mais nos incomoda ou perturba? O egoísmo, a cobiça, a necessidade de poder e controle, a falta de sinceridade, a desonestidade ou a propensão à violência? O quê? Qualquer coisa da qual nos ressentimos no outro é a qual
reagimos com intensidade também existe em nós mesmos. Mas não é mais do que uma forma do ego e, como tal, é impessoal. Ela não tem nada a ver com quem a pessoa é nem com quem nós somos. Somente se a confundirmos com nossa identidade, ela pode representar uma ameaça à nossa percepção do eu. A guerra é um modelo mental. Em determinados casos, precisamos nos proteger ou defender uma pessoa dos atos prejudiciais de alguém. No entanto, temos que ter cuidado para não transformar isso numa missão de erradicação do mal, uma vez que provavelmente nos converteremos na própria coisa que estamos combatendo. Lutar de modo inconsciente pode nos levar à inconsciência. Há a possibilidade de que a inconsciência, comportamento egóico desajustado, nunca seja vencida pelo ataque. Mesmo se derrotarmos o oponente, ela simplesmente se transferirá para nós ou este adversário reaparecerá num novo disfarce. Nós fortalecemos tudo aquilo que combatemos, enquanto todas as coisas a que resistimos persistem. Hoje em dia ouvimos com frequência a expressão "a guerra contra", isso ou aquilo. Onde quer que eu a ouça, sei que está condenado ao fracasso. Há a guerra contra as drogas, a guerra contra o crime, a guerra contra o terrorismo, a guerra contra o câncer, a guerra contra a pobreza e assim por diante. Por exemplo, apesar da luta contra o crime e as drogas, tem havido um aumento impressionante no número de crimes e de delitos relacionados às drogas nos últimos 25 anos. Nos Estados Unidos, por exemplo, a população carcerária passou de 300 mil detentos em 1980 para 2,1 milhões em 2004. A guerra contra as doenças nos deu, entre outras coisas, os antibióticos. A princípio, muitos especialistas concordam que o uso disseminado e indiscriminado desses remédios criou uma bomba relógio e que as espécies de bactérias resistentes a eles provavelmente causarão um ressurgimento dessas moléstias, talvez até como epidemias. O Journal of the American Medical Association diz que nos Estados Unidos o tratamento médico é a terceira maior causa de morte depois dos males cardíacos e do câncer. A homeopatia e a medicina chinesa são dois exemplos de métodos de tratamento alternativos que não consideram as doenças inimigos e, portanto, não criam novas enfermidades. A guerra é um modelo mental, e toda a ação que resulta dela tanto pode fortalecer o inimigo, o mal percebido, ou, quando é vencida, criar um novo adversário, um mal que pode ser idêntico ao que foi derrotado ou até pior do que ele. Existe uma profunda inter-relação entre nosso estado de consciência e a realidade externa. Quando nos encontramos sob o domínio de um modelo mental, como o da guerra, nossas percepções se tornam extremamente seletivas e distorcidas. Em outras palavras, só vemos aquilo que queremos ver e assim interpretamos tudo errado. É fácil imaginar que tipo de ação decorre dessa espécie de engano. Se você não quiser imaginá-la, observe as notícias na televisão hoje à noite. Reconheça o ego pelo que ele é, um distúrbio coletivo, a insanidade da mente humana. Quando identificamos pelo que ele é, deixamos de interpretá-lo erroneamente, como a identidade de uma pessoa, e temos mais facilidade em não adotar uma atitude reativa em relação a ele. Já não o tomamos como algo pessoal. Não existe queixa, culpa, acusação nem ação equivocada. Ninguém está errado. É apenas o ego em alguém. Só isso. A compaixão surge quando compreendemos que todas as pessoas sofrem do mesmo distúrbio mental, algumas delas de forma mais aguda do que outras. Assim, paramos de nutrir o conflito que faz parte de todos os relacionamentos egóicos. E o que os alimenta? A atitude reativa. Com ela, o ego prospera. Queremos paz ou conflito? Desejamos a paz. Não existe ninguém que não a queira. Ainda assim, há algo em nós que pede o conflito, o enfrentamento. Talvez você não seja capaz de perceber isso neste instante. Pode ser que tenha que esperar por uma situação ou até mesmo por um pensamento que dispare uma reação de sua parte. Alguém que o acuse de algo, que não o reconheça, que se intrometa no seu território, que questione sua maneira de fazer as coisas,
que provoque uma discussão sobre dinheiro, etc. Diante de uma circunstância desse tipo, você consegue sentir um imenso impulso de força que começa a atravessá-lo. O medo, que talvez esteja sendo mascarado por raiva ou hostilidade? É capaz de ouvir sua própria voz se tornando áspera e estridente? Tem consciência de que sua mente está correndo para defender a posição dela, justificar, atacar, condenar? Em outras palavras, tem capacidade de despertar neste momento de inconsciência? Sente que algo em você está em guerra, alguma coisa que se vê ameaçada e quer sobreviver a todo custo, que precisa do confronto para afirmar a própria identidade como personagem vitorioso dentro dessa produção teatral? Consegue sentir que existe algo em você que preferiria estar certo a estar em paz? Além do ego, nossa verdadeira identidade. Quando o ego está em guerra, saiba que isso não passa de uma ilusão que está lutando para sobreviver. Essa ilusão pensa ser nós. A princípio, não é fácil estarmos lá como testemunhas, no estado de presença, sobretudo quando o ego se encontra nessa situação ou quando um padrão emocional do passado é ativado. No entanto, depois que sentimos o gosto dessa experiência, nosso poder de atingir o estado de presença começa a crescer e o ego perde o domínio que tem sobre nós. E assim chega à nossa vida um poder que é muito maior do que o ego, maior do que a mente. Tudo de que precisamos para nos livrar do ego é estarmos conscientes dele, uma vez que ele e a consciência são incompatíveis. A consciência é o poder oculto dentro do momento presente. É por isso que podemos chamá-la de presença. O propósito supremo da existência humana, isto é, de cada um de nós, é trazer esse poder ao mundo. E é também por isso que nossa libertação do ego não pode ser transformada numa meta a ser atingida em algum ponto do futuro. Somente a presença é capaz de nos libertar dele, pois só podemos estar presentes agora, e não ontem nem amanhã. Apenas ela consegue desfazer o passado em nós e assim transformar nosso estado de consciência. O que é a compreensão da espiritualidade? A crença de que somos espíritos? Não, isso é um pensamento. De fato, ele está um pouco mais próximo da verdade do que a ideia de que somos a pessoa descrita na nossa certidão de nascimento, mas ainda assim é um pensamento. A compreensão da espiritualidade é ver com clareza que o que nós percebemos, vivenciamos, pensamos ou sentimos não é, em última análise, quem somos, que não podemos nos encontrar em todas essas coisas, que são transitórias e se acabam continuamente. É provável que Buda tenha sido o primeiro ser humano a entender isso, e dessa maneira, anatta, a noção do não-eu, se tornou um dos pontos centrais dos seus ensinamentos. E quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, sua intenção era afirmar, negue, e assim desfaça a ilusão do eu. Se o eu, o ego, fosse de fato quem somos, seria um absurdo negá-lo. O que permanece é a luz da consciência sob a qual percepções, sensações, pensamentos e sentimentos vêm e vão. Isso é o ser, o mais profundo e verdadeiro eu. Quando sabemos que somos isso, qualquer coisa que ocorra na nossa vida deixa de ter importância absoluta para adquirir importância apenas relativa. Respeitamos os acontecimentos, mas eles perdem sua seriedade plena, seu peso. A única coisa que faz diferença realmente é isto. Podemos sentir nosso ser essencial, o eu sou, como pano de fundo na nossa vida, o tempo todo? Para ser mais exato, conseguimos sentir o eu sou que somos neste momento? Somos capazes de sentir nossa identidade essencial como consciência propriamente dita? Ou estamos nos perdendo no que acontece, na mente, no mundo? Todas as estruturas são instáveis. Seja qual for a forma que assuma, a motivação inconsciente por trás do ego é fortalecer a imagem de quem nós pensamos que somos. O eu fantasma que passa a existir quando o pensamento, uma enorme bênção, assim como uma grande maldição, começa a dominar e a obscurecer a simples e ainda assim profunda alegria da conectividade com o ser, a origem, Deus. Independentemente do comportamento que o ego manifeste, a força motivadora oculta é sempre a mesma, a incessante necessidade de aparecer, ser especial, estar no controle, ter poder, ganhar atenção. E, é claro,
a necessidade de experimentar uma sensação de isolamento, ou seja, de oposição, de ter inimigos. O ego sempre quer alguma coisa das pessoas ou das situações. No caso dele, há sempre um plano oculto, um sentimento de ainda não é o bastante, de insuficiência e falta, que precisa ser atendido. Ele usa as pessoas e situações para conseguir o que deseja, e até mesmo quando é bem-sucedido, nunca fica satisfeito por muito tempo. Em geral, vive frustrado com seus objetivos. Na maior parte do tempo, a lacuna entre o eu quero e o que acontece torna-se uma fonte constante de aborrecimentos e angústia. A clássica canção dos Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, Não Consigo Ter Satisfação, é a sua música. A emoção subjacente que governa todas as atividades do ego é o medo. O medo de não ser ninguém, o medo da não existência, o medo da morte. Todas as suas ações, enfim, destinam-se a eliminar este temor. No entanto, o máximo que o ego consegue fazer é encobri-lo temporariamente, seja com um relacionamento íntimo, a aquisição de um novo bem ou tendo um bom desempenho numa coisa ou outra. A ilusão nunca nos satisfaz. Apenas a verdade de quem nós somos, se compreendida, nos libertará. Por que o medo? Porque o ego surge pela identificação com a forma, e na verdade ele sabe que nenhuma forma é permanente, que todas elas são transitórias. Assim, há sempre um sentimento de insegurança ao seu redor, mesmo que externamente ele pareça confiante. Certa vez, quando eu caminhava com um amigo numa linda reserva natural próxima a Malibu, na Califórnia, chegamos às ruínas do que fora uma casa de campo, destruída pelo fogo décadas atrás. Ao nos aproximarmos da propriedade, toda cercada de árvores e de plantas magníficas, vimos ao lado da trilha uma placa que as autoridades do parque haviam colocado ali. Nela estava escrito: perigo. Todas as estruturas são instáveis. Comentei com meu amigo: este é um sutra profundo, e ficamos parados, impressionados. Depois que compreendemos e aceitamos que todas as estruturas, formas, são efêmeras, até mesmo os materiais aparentemente sólidos, a paz surge dentro de nós. Isso acontece porque o reconhecimento da impermanência de todas as formas nos desperta para a dimensão do que não tem forma, no nosso interior, o que está além da morte. Jesus chamou isso de vida eterna. A necessidade do ego de se sentir superior. Existem muitas formas sutis de ego, que mesmo sendo tênues, podemos observar com facilidade nas pessoas, e mais importante, em nós. Lembre-se, no momento em que nos tornamos conscientes de nosso ego, essa consciência emergente é quem somos além do ego, o eu profundo. O reconhecimento do falso já é o surgimento do real. Por exemplo, imagine que você está prestes a contar uma novidade a alguém. Já sabe o que aconteceu? Não? Vou lhe dizer. Se estiver alerta o suficiente, no pleno estado de presença, será capaz de detectar um rápido sentimento de satisfação dentro de si, imediatamente antes de dar a notícia, até mesmo se ela for má. Isso ocorre porque por um breve momento existe aos olhos do ego um desequilíbrio ao seu favor, na relação entre você e a outra pessoa. Durante esse instante, você sabe mais do que ela. Essa satisfação provém do ego, e ela surge porque sua percepção do eu é mais forte em comparação com a outra pessoa. Ainda que o interlocutor seja o presidente ou o papa, você se sente superior a ele naquele momento porque sabe mais. Esse é um dos motivos que fazem com que muita gente se vicie em fofoca. Além disso, a fofoca costuma carregar um elemento de crítica e julgamento malicioso dos outros. Dessa forma, também fortalece o ego, por meio da superioridade moral imaginada, que fica implícita em toda a apreciação negativa que fazemos de alguém. Se uma pessoa tem mais, sabe mais ou pode fazer mais do que nós, o ego se sente ameaçado porque o sentimento de menos diminui sua percepção imaginada do eu em relação a ela. Assim, ele pode tentar se recuperar, procurando de algum modo criticar, reduzir ou menosprezar o valor das capacidades, dos bens ou dos conhecimentos desse indivíduo. Ou pode mudar de estratégia. Em vez de competir, vai se valorizar por meio da associação com essa pessoa, caso ela seja considerada importante aos olhos dos outros. Ego e fama. O
fenômeno bem conhecido de citar nomes, a menção casual de pessoas que conhecemos, faz parte da estratégia do ego para ganhar uma identidade superior aos olhos dos outros e, portanto, aos seus próprios olhos mediante a associação com alguém importante. O mal de ser famoso é que a verdadeira identidade do indivíduo torna-se totalmente obscurecida por uma imagem mental coletiva. A maioria das pessoas que se aproxima de alguém célebre quer melhorar a própria identidade, a imagem mental de quem elas são, por meio dessa associação. Talvez elas até ignorem o fato de que não estão interessadas no indivíduo famoso, e sim apenas em fortalecer sua percepção ficcional do eu. Acreditam que por meio dele podem ser mais. Tentam se completar por intermédio dele ou da sua imagem mental, como alguém de renome, uma identidade conceitual coletiva e inquestionável. A supervalorização absurda da fama é simplesmente uma das muitas manifestações da loucura egóica do nosso mundo. Algumas celebridades caem no mesmo erro e se identificam com a ficção coletiva, isto é, com a imagem que as pessoas e a mídia criaram delas. Começam a se considerar de fato superiores aos relés mortais. O resultado disso é que elas se tornam cada vez mais alienadas de si mesmas e dos outros, mais infelizes e mais dependentes da continuidade da sua popularidade. Cercadas apenas por pessoas que se alimentam da sua autoimagem inflada, mostram-se incapazes de estabelecer relacionamentos verdadeiros. Albert Einstein, que foi admirado quase como sobre-humano e acabou se tornando uma das pessoas mais famosas do planeta, nunca se identificou com a imagem que a mente coletiva criou dele. Permaneceu humilde, sem ego, e chegou a dizer o seguinte: uma contradição grotesca entre o que as pessoas consideram ser minhas conquistas e habilidades e a realidade de quem eu sou e do que sou capaz. É por esse motivo que um indivíduo famoso tem dificuldade para estabelecer um relacionamento verdadeiro com as pessoas. Uma relação autêntica é aquela que não é dominada pelo ego, que está sempre voltada para a construção de uma imagem e para a busca do eu. Num relacionamento genuíno, há um fluxo de atenção plena e receptiva que é dirigido a outra pessoa, e nele não cabe nenhum outro querer. Essa atenção plena é a presença, o pré-requisito para todo relacionamento autêntico. O ego age sempre da seguinte forma: ou quer alguma coisa, ou, se acredita que não existe nada para obter do outro, assume um estado de profunda indiferença e não se preocupa com ele. Assim, os três estados predominantes dos relacionamentos egóicos são o querer insatisfeito, raiva, ressentimento, acusação, queixa, e a indiferença.